Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria reencontrá-los aqui no canal. Muitos já me conhecem, eu sou o professor Adriano Cotti e, como todo domingo, eu trago para vocês uma teoria extravagante já perguntada em concursos jurídicos neste Brasil afora. Vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando agora, né? Nós vamos falar sobre a chamada Síndrome de Dom Casmurro ou Teoria da Síndrome de Dom Casmurro. Bom, em que consiste essa teoria? Antes que eu fale sobre a teoria, que eu explique sobre a teoria, eu já vou fazer o pedido que eu faço sempre. Pessoal, ajudem o professor, colaborem com o professor. Primeiro, se inscrevam no canal. É um botãozinho vermelho, não custa nada, mas ajuda o canal de sobremaneira. Então cliquem ali, por favor, em se inscrevam por gentileza. Depois, pessoal, deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa 2, mas deixa o like que ajuda o canal também. Terceiro, ativa o sininho, tem um sininho ali embaixo, que é para as notificações. Assim, toda vez que sair um novo vídeo, os senhores vão tomar conhecimento que esse novo vídeo saiu. Mais um pedido, compartilhe nos grupos de WhatsApp que os senhores participam. Assim, mais gente fica sabendo do trabalho, mais pessoas ficam conhecendo o conteúdo. E a melhor maneira de aprender é espalhando a semente. E por fim, amigos, e vocês estão vendo passar aí, estar na tela, o Pix para a contribuição da importância que vocês acharem justa. Pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser 50 centavos, pode ser R$5, o que for e se puderem. Com certeza fazem o canal crescer. Minha meta é chegar a 30 mil inscritos. Esse é meu objetivo. Bom, dito tudo isso, vamos supor que o examinador chegue diante de ti e peça: candidato, explane por gentileza o que significa e em que consiste a teoria da Síndrome de Dom Casmurro. Como você responderia? Bom, primeiro eu vou contar um breve relato de Dom Casmurro, brilhante obra de Machado de Assis. Depois eu vou explicar como vocês responderiam na prova, certo? Bom, pessoal, primeiro, né, é um dos romances mais clássicos de Machado de Assis, Dom Casmurro, na qual nós temos Bentinho como sendo um dos protagonistas, bacharel em Direito, né, que se enamora por Capitu e ambos têm um filho, né, o filho Ezequiel. Em comum, eles têm também um amigo chamado Escobar. E Escobar morre. No dia da morte de Escobar, Bentinho fica cismado da forma com que Capitu contempla o corpo de Escobar ali no caixão. E aí ele fica cismado. E passa a sentir um ciúmes muito forte. Ele começa a desconfiar de Capitu, sua companheira, que na literatura de Machado de Assis, Capitu era uma morena de olhos claros, nariz reto, boca fina e queixo largo, né? Dando a impressão de ser uma mulher com suas peculiaridades que atraíam Bentinho e que o fazia ser excessivamente ciumento. Então ele desconfiava de Capitu. E esses ciúmes que Bentinho sentia de Capitu fazia, na sua imaginação, passava a impressão de que o seu filho, o Ezequiel, cada vez se parecesse mais
com o falecido Escobar. Então, na cabeça de Bentinho, a traição era certa. Ou seja, não tinha evidência alguma de traição. Nenhuma. Mas tinha o quê? Tinha convicção. A convicção existia e ela era mais forte. E essa Capitu, de olhos claros, nariz reto, boca fina, queixo largo, passou a ser, para Bentinho, uma mulher com olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Bentinho pensou em matar Capitu e o filho, mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem de praticar esse ato. Pois bem, por que eu fiz esse resumo? Quem quiser saber mais, leia, né? Dom Casmurro, eu sugiro a leitura, é uma bela obra, eu não vou falar mais sobre ela. Mas por que eu estou falando sobre ela? Porque ela tem uma ligação com o processo penal brasileiro. Se a gente for pegar fatos recentes, a gente pode vincular a Lei 13.694, que é o pacote anticrime, onde foi incluído, por exemplo, o juiz das garantias. Para quem ainda não sabe, o que seria o juiz das garantias? Seria um magistrado que teria a prerrogativa e a competência apenas para atuar na investigação, nas questões incidentais do inquérito, como busca e apreensão, como audiência de custódia, como uma prisão temporária, uma prisão preventiva, como uma interceptação telefônica, como uma infiltração. E quando concluísse o inquérito, o juiz passaria a ser outro. O juiz que passaria a conduzir a instrução do processo, a instrução e o julgamento. Tudo isso para quê, pessoal? Para que o juiz que conduziu o inquérito não ficasse preso à sua imaginação, ao que viu nas investigações, e se deixasse levar para o processo. Ou seja, ele vai por processo pensando, dane-se o que eu vou descobrir agora, o que importa são as minhas convicções. Ah, mas e as evidências? Surgiu uma evidência aqui, surgiu um álibi no processo. Azar, eu tenho a minha convicção que eu busquei lá do inquérito. E aí, amigos, ele pode ter sua convicção baseada em qualquer elemento. Porque é ela que importa, é a sua convicção. E ela vai se tornando cada vez mais real, como era de Bentinho contra Capitu. Ele começa a se basear nas redes sociais, começa ele a se basear em posições políticas, em princípios de infância, em princípios familiares. E tudo isso para buscar aquilo que se combate há muito tempo, que é a chamada verdade real. O juiz, para buscar a verdade real, o que ele faria? Ele faria de tudo. Ele faria de tudo para buscar essa chamada famosa verdade real. Por quê? Porque a verdade real estaria na cabeça dele e não nas evidências que os autos de um processo teria. Em alguns países, como Portugal, Espanha, Chile, Itália, nós temos inclusive 3 juízes diferentes. Nós temos um juiz que conduz as investigações, nós temos um juiz que conduz a instrução e temos um terceiro juiz que faz o julgamento. Mas aí vem aquela máxima: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Porque não é de bom grado e não é recomendável que o juiz que vá julgar não seja o mesmo que acompanhe a instrução, a produção de provas. É o que nós chamamos de identidade física do juiz. Ora, quem tem que julgar é aquele juiz que ouviu as testemunhas, que viu o estado de emoção das testemunhas, que olhou nos olhos do réu, que viu se o réu realmente tem elementos ali de tensão naquele instante, se houve contradições.
e não um juiz que pega apenas um calhamaço de papel para ver se realmente procede o que aconteceu na instrução que ele não analisou, certo? Então, meus amigos, vejam a ligação do princípio de Dom Casmurro, da teoria de Dom Casmurro, para o processo penal. Bentinho dizia, né, na sua obra: os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. Ou seja, esses ciúmes dele nada faria mudar. Se os fatos, olhem bem, se os fatos não justificassem sua teoria, o problema não era a teoria, o problema eram os fatos. As evidências tinham que se adaptar às presunções e não o contrário. E isso faz lembrar de dois seres da mitologia, não é verdade? A gente pode lembrar de dois seres da mitologia. Podemos lembrar primeiro sobre Procusco, né? Procusco foi um ser da mitologia que recebia hóspedes no seu hotel. E ele era extremamente perverso. Se chegasse, ele sempre oferecia uma cama, ele tinha uma cama. Se porventura o sujeito que fosse deitar naquela cama para repousar e no outro dia ir embora fosse menor do que a cama, o que ele fazia? Ele prendia o sujeito e o espichava suas pernas e seus braços até encaixar na cama. Ou seja, é a verdade dele que importava, é a verdade do Procusco que interessava, é a verdade real, é aquilo que está na cabeça dele, e não o que é evidente, o que é claro. Se o sujeito era maior que a cama, ele cerrava os pés e as pernas do sujeito para que ficasse corretamente na cama. Ou seja, as evidências é que deveriam se adaptar às presunções. Vejam vocês que questão interessante. E Hércules, porque se achava o dono do mundo, né? O rei da terra, como muitos juízes assim o acham. Se deram conta disso? Então, amigos, para concluir, para finalizar, o que seria se o examinador perguntasse para vocês o que é a teoria de Dom Casmurro? A teoria de Dom Casmurro, vocês responderiam: Excelência, a teoria de Dom Casmurro é uma teoria vinculada ao princípio da verdade real, na qual um magistrado ele tenta buscar das suas convicções, mesmo que elas não tenham evidência alguma, para poder apreciar e formar um julgamento. Esse é o objetivo. Dom Casmurro tem essa prerrogativa. Ou seja, ele não tem evidência nenhuma contra o réu, por exemplo. Mas na sua cabeça, por mais forte que seja aquilo que ele esteja sentindo, mais ele acredita nessa suposta verdade. E ele faz de tudo, mesmo que seja na sua mente fantasiosa, para alcançá-la. Certinho, pessoal? Teoria que já caiu, então, vocês, numa prova oral, se sairiam muito bem. Fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, deixar um pix se quiser, e no próximo domingo estaremos falando sobre outra teoria. Que outra teoria seria essa? Talvez teoria da exceção de Romeu e Julieta? Provavelmente sim, mas aí é assunto para o próximo capítulo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.